Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 9 de setembro, e nós estamos aqui para finalizar a lição da Escola Sabatina dessa semana. E a lição dessa semana falou sobre esperando no crisol. E agora, para finalizar, nós temos aqui o estudo adicional. Mas antes, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelas lições que o Senhor ensinou a cada um de nós durante essa semana, que nós possamos aprender com tudo aquilo que foi trazido na Tua palavra, os casos em que as pessoas esperaram, os casos em que as pessoas não esperaram também, que nós possamos tirar lições para a nossa vida, para que nós possamos esperar e confiar no Senhor, que nós possamos aprender disso, que nós possamos aprender e praticar essas lições na nossa vida e que cada vez mais, Senhor, possamos ter uma confiança firme, uma fé firme no Senhor. Suplicamos que o Senhor se faça presente conosco aqui nesse estudo, que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo sobre nós para nos ensinar mais uma vez. Tudo isso nós te pedimos, junto com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição começa trazendo uma recomendação de leitura sobre a história de Davi. A irmã White, no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 62, escreveu sobre a unção de Davi. Então, essa é uma recomendação de leitura aí para nós. E a lição vai trazer o seguinte: o plano de Deus para nós talvez exija um tempo de espera. E isso pode parecer um crisol. Podemos aprender a ser pacientes nesse período se voltarmos nossa atenção a Deus e crermos que Ele atua por nós. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, isso é muito importante. Precisamos nos lembrar que Deus atua por nós. E a lição continua dizendo o seguinte: há muitos motivos para esperar, mas todos têm a ver com o cumprimento dos planos de Deus para nós e seu reino. Perdemos muito se nos adiantamos a Deus, mas ganhamos muito confiando nele com gratidão. Eu vou repetir aqui porque eu gostei muito dessa expressão. Perdemos muito se nos adiantamos a Deus, mas ganhamos muito confiando nele com gratidão. Vejam só, que nós possamos confiar em Deus. E a lição continua dizendo: o Senhor pesa e mede cada provação. Vejam só o seguinte texto que nós já lemos nos comentários do Espírito de Profecia em algum momento essa semana, mas que nós vamos ler novamente agora. Ele está escrito no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, e diz o seguinte para nós: não posso descobrir o propósito de Deus em minha doença, mas Ele sabe o que é melhor, e a Ele confio minha alma, meu corpo e meu espírito como ao meu fiel Criador, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. Queridos irmãos, queridas irmãs, que declaração da irmã White, hein? Ela estava doente, não conseguia entender o propósito de Deus na doença dela, mas ela estava confiante em Deus. Bom, que isso seja uma lição para nós. E ela continua dizendo o seguinte: se educássemos e treinássemos nosso coração no sentido de ter mais fé, mais amor, maior paciência e mais perfeita confiança em nosso Pai Celestial, sei que dia a dia teríamos mais paz e felicidade ao sofrermos os conflitos desta vida. O Senhor não se agrada de que nos agitemos e nos preocupemos, saindo dos braços de Jesus. Há a falta do calmo esperar e vigiar combinados. Julgamos não estar no caminho certo, a menos que sintamos isso, e conservamo-nos olhando para dentro de nós em busca de um sinal apropriado à ocasião. O que conta, porém, não é o sentimento, mas a fé.
Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, quantas vezes nós esperamos algum sentimento para termos a certeza de que Deus está cuidando, para termos a certeza de que Deus vai resolver as coisas, para ter a certeza de que estamos no caminho certo. Mas olha o que ela diz aqui. O que conta não é o sentimento, mas a fé. Nós possamos ter fé e confiar em Deus, queridos irmãos e queridas irmãs. E agora, a lição traz algumas perguntas para consideração. Primeira, o que significa dizer que Jesus pesa e mede cada provação? Saber disso nos ajuda? Quando veio essa pergunta, eu me lembrei de um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, que diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Queridos irmãos e queridas irmãs, Cristo conhece o limite de cada pessoa. Deus conhece os nossos limites e, ao mesmo tempo que Ele permite que sejamos provados, Ele também provê força e livramento de forma que nós possamos suportar essas provações. Mas nós precisamos confiar nele, precisamos buscar essa força nele. Ele não vai dar algo para cada um de nós que nós não consigamos suportar. Mas Ele está à nossa disposição para nos ajudar. Agora, nós vamos para a segunda pergunta aqui. Você já esperou com paciência? Como lidou com isso? O que aprendeu? E aí, meu querido irmão, minha querida irmã? Essa é uma pergunta bem pessoal. E a terceira pergunta: como podemos ajudar os que estão no crisol enquanto aguardam o tempo de Deus? Vejam só, a segunda pergunta fez a gente refletir sobre a nossa experiência, se nós já passamos por alguma situação assim, e a terceira faz uma ligação em como podemos ajudar alguém que está passando nessa situação. E agora a última pergunta: a oração produz paciência? Ore por pessoas que precisam do dom da paciência e peça que o Espírito Santo produza esse fruto no coração delas. Você precisa, meu querido irmão, minha querida irmã, do dom da paciência? Eu preciso. Peço que vocês orem por mim. E se você conhece mais alguém que precisa do dom da paciência, ore por essa pessoa também. Se tem alguma pessoa que está passando por alguma situação e que não está tendo uma resposta, ou que as coisas não estão se resolvendo, ore por essa pessoa também, para que ela tenha paciência e para que ela confie em Deus. Tá bom? Um grande abraço, um feliz sábado e até a próxima, se assim Deus nos permitir.